Estamos no país de Malta, a ilha onde no relato bíblico de Atos 27 o apóstolo Paulo naufraga. Essa é a cidade de Medina, a antiga capital. Malta fica ao sul da Itália, menos de 100 quilômetros da Sicília e menos de 300 quilômetros da África. É um lugar que tem sido cenário da dominação de muitos povos, passando pelos fenícios, pelos gregos, pelos romanos, e foi nesse cenário que o Evangelho chegou, e até hoje é considerado o país mais religioso e cristão de toda a Europa, porque o Evangelho deixou aqui as suas marcas. A República de Malta é formada, na verdade, por um arquipélago de várias ilhas, sendo que a de Malta é a principal. O que se pressupõe ter sido o lugar onde o apóstolo Paulo teria naufragado é uma outra ilha próxima chamada hoje Ilha de São Paulo. República de Malta é um arquipélago com várias ilhas, sendo que essa, na verdade, é a principal. Hoje, quando olhamos um cenário moderno de um país que compõe a União Europeia, apenas alguns cenários como esse, que remontam períodos mais antigos, porém não tão antigos quanto o relato bíblico, é que nos remetem a um mergulho na história. Esse lugar deixou uma marca, não apenas no registro das Escrituras, mas de um ensino que perpetuaria para todos nós. Ainda que haja divergência sobre a possibilidade de haver ou não a confusão com uma outra ilha, nós estamos dentro da rota que Paulo teria feito na sua viagem com direção a Roma. Para você ter uma noção, estamos aqui a menos de 100 quilômetros de Sicília, no sul da Itália. Gente, o que nós temos aqui é o porto de Malta ao fundo. Esse azul fantástico da água é porque é o Mediterrâneo. E do lado de cá, à minha direita, é que nós temos a entrada, dos navios para o porto. O relato bíblico foi que um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, ele foi a forma de locomoção como Paulo, o centurião que o vigiava e todos os outros prisioneiros e tripulantes que sobreviveram ao naufrágio conseguiram sair da ilha. Uma das questões a ser destacada é que Malta estava como ponto de apoio ao longo do caminho, e se não tivesse havido a tempestade, de qualquer forma, muitos barcos costumavam parar por essa região. Acabou que, no meio desse contexto, isso pode ser a forma como Deus usou para que eles pudessem se salvar. Essa é a parte da Malta moderna, que hoje virou um ponto turístico de muita procura, não só dos europeus, mas do mundo. Especificamente aqui, nós temos uma vila de pescador, então você vai ver os barcos mais simples, mas ao longo de toda a Malta é impressionante a quantidade de barcos de passeio e de veraneio que eles têm nesse lugar. Saímos agora da ilha de Malta e de barco estamos a caminho da ilha de São Paulo, o lugar onde acredita-se tenha acontecido o naufrágio de Paulo. Hoje, uma ilha deserta, desabitada e que serve só a propósitos turísticos. Estamos na ilha que é chamada a Ilha de São Paulo, onde tem até um monumento aqui atrás de nós, por ser o que imaginam o lugar onde ele teria naufragado. Para nós, mais importante do que achar o lugar é aprender com a lição. Malta é, na verdade, um arquipélago. Isso poderia, mesmo quando a definição da Bíblia sobre Malta bata exatamente com algo que já existia ao longo da história, isso pode, de acordo com alguns estudiosos, ter acontecido em outro lugar. No entanto, mais importante do que acertar a localização é entender a lição bíblica. E essa lição nos abençoa, essa lição nos ministra. E eu tenho certeza que esse episódio vai enriquecer a sua vida com uma aplicação muito prática da Palavra de Deus.
Em Atos, no capítulo 28, dos versículos 1 a 9, nós lemos o seguinte relato bíblico. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre, e Paulo foi visitá-lo, e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Deus quis que esse episódio que aconteceu com Paulo a respeito dessa picada da serpente, que se agarrou à sua mão fugindo do calor, Deus quis que isso fosse registrado na sua palavra e chegasse até mim e até você. O que nos leva a fazer a seguinte pergunta: com qual propósito Deus quis que isso chegasse até nós? Trata-se de um mero registro histórico, de um momento da cronologia da vida do apóstolo Paulo, ou seria mais do que isso? As Escrituras nos ensinam em Romanos 15:4 que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. O próprio Paulo, referindo-se aos episódios da história da nação de Israel no Velho Testamento, diz em 1 Coríntios 10:11 que essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para nosso exemplo, para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Então, eu acredito que precisamos tentar extrair lições práticas dos textos bíblicos. E a lição que eu consigo extrair desse texto e desse episódio é a seguinte. Em primeiro lugar, uma pergunta: quem enfrenta problemas? Nós podemos responder: todo mundo, em todo o tempo, em todos os lugares. Isso não é exclusividade de um, não é exclusividade de outro. Todos estamos sujeitos a passar por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis. No entanto, algo que nós precisamos levar em conta é que o texto diz que quando as pessoas viram Paulo receber a picada da serpente, começaram a julgá-lo dizendo: esse homem deve ser um homicida, um assassino. A justiça não o deixa viver. Como quem diz, escapou do naufrágio, mas vai pagar por alguma coisa errada que fez agora quando a serpente o picou. Porque pessoas que não conhecem a Deus ou a palavra de Deus podem chegar à conclusão de que coisas ruins acontecem somente a pessoas ruins. Mas de acordo com o ensino da Bíblia, isso não é verdade. O livro de Jó, por exemplo, nos mostra a tentativa dos seus amigos convencê-lo que tudo o que ele estava passando e vivendo deveria se originar de algum pecado que ele havia cometido. Se por um lado é certo que pecados vão gerar consequências, e nós não podemos negar isso, Jesus, ao curar determinada pessoa, lhe advertiu dizendo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o pecado te trouxe essa consequência. Eu estou intervindo, não peque de novo para que não haja mais consequências. Nós não podemos negar que o pecado e a quebra de princípio nos leva a problemas, mas o que nós não podemos é fazer o caminho contrário, deduzir que onde existe problema, necessariamente a causa foi um pecado. Porque coisas ruins não acontecem só com pessoas ruins. Coisas ruins, às vezes, acontecem também com pessoas boas. Uma segunda lição que podemos extrair desse texto e desse episódio é que coisas boas podem surgir de coisas ruins. Então, nós reconhecemos que o que aconteceu com Paulo permitiu que ele ministrasse às pessoas da ilha, porque Paulo estava debaixo de uma intervenção de Deus. O veneno da cobra, e todo mundo esperava que tivesse feito o efeito. A reação dos nativos é esperar que ele inchasse e caísse morto de repente, porque eles conheciam certamente aquele tipo de víbora e conheciam com certeza o efeito que ela produziria. Mas enquanto todo mundo está esperando isso, Paulo vive uma intervenção de Deus. E a intervenção de Deus no meio do problema lhe permite poder, então, ministrar as pessoas a partir daquilo que aconteceu. Nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos vários exemplos bíblicos de gente que tem experimentado a ação de Deus no meio de circunstâncias ruins. Por exemplo, a palavra de Deus fala a respeito de José. Em Gênesis 50:20, ele diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem.
Ele não está nem dizendo que Deus quis que aquele mal acontecesse. Ele responsabiliza seus irmãos dizendo, foi vocês que intentaram o mal. Vocês, de fato, queriam me prejudicar, mas Deus tem a capacidade de mudar circunstâncias. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo quando somos alvos de tentativas de pessoas que não querem o nosso bem. Deus tem a capacidade de conseguir extrair lucro até mesmo de circunstâncias como essas. E nós precisamos ter esse tipo de mentalidade, de que coisas boas podem surgir de coisas ruins. A morte de Estevão, por exemplo, o primeiro mártir. Nós olhamos para a morte de Estevão, um homem frutífero, pregando a palavra, ganhando tanta gente para Jesus, e a reação inicial é imaginar que prejuízo para o reino de Deus ter perdido um pregador do calibre de Estevão. Mas quem consentiu na morte de Estevão? O homem diante do qual, aos pés do qual deixaram as vestes de Estevão, diz a Bíblia, foi Paulo. E é evidente que Paulo foi afetado por esse episódio. Em Atos 22:20, Paulo diz, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo, naquele momento, está fazendo referência à conversão, ao momento onde o Senhor apareceu, e ele fala de como ele se comportou em relação a Estevão. Quando Jesus finalmente aparece a Paulo no dia da sua conversão, ele declara, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. A palavra recalcitrar significa dar coice. Aguilhão é aquilo que alguém, quando estava arando a terra, usava quando o boi empacava. E ele espetava, era uma espécie de lança de madeira com um espeto de ferro na frente, ou ela toda de ferro, para espetar o boi. Mas alguns eram tão teimosos que depois de espetado, eles davam coice contra e se machucavam ainda mais. Jesus estava dizendo para Paulo, eu estou te espetando faz tempo. E você vinha lutando e dando coice. O que me faz acreditar que a morte de Estevão foi uma dessas aguilhoadas, uma dessas espetadas que o Senhor estava dando em Paulo. E aquilo que parecia ser só um grande prejuízo, me parece ter sido uma semente que Deus usou para a conversão de alguém que viria a ser um pregador ainda maior do que Estevão nos seus resultados. Coisas boas podem surgir de coisas ruins. Nós precisamos acreditar nisso, porque servimos a um Deus soberano que não é pego de surpresa e que controla todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, falando com o apóstolo Pedro, diz em João 21, nos versículos 18 e 19, a respeito de com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Jesus estava dizendo, Pedro, sua morte aparentemente poderia ser pensada em algo ruim, porque executarão você, mas Deus será glorificado através disso. Mesmo na maneira como Pedro iria morrer, Deus receberia glória através daquilo, porque coisas boas podem surgir de coisas ruins. Certa ocasião, indagaram o Senhor Jesus, e o registro disso está no Evangelho de João, no capítulo 9, nos versículos 1 a 3. A Bíblia diz o seguinte, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, voltando ao primeiro ponto que abordamos, quem enfrenta problema? Todo mundo. Os problemas não são necessariamente causa de pecados pessoais. Perguntaram para Jesus, foi esse homem ou seus pais que pecou para que isso acontecesse? Jesus diz, nenhum nem outro. Agora, o Senhor Jesus diz, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. O que Jesus está dizendo é, algo bom pode surgir de algo ruim. Jesus está dizendo, melhor do que entender por que a coisa ruim aconteceu, é acreditar que algo bom pode surgir a partir dessa coisa ruim. E quando olhamos para a nossa história de Paulo, há um terceiro elemento que eu quero destacar aqui nessa nossa reflexão, que é a importância de se ter atitudes corretas. Então falamos primeiro que enfrenta problemas, todo mundo. Eles não são necessariamente a causa de um erro nosso, embora obviamente um erro nosso pode gerar as consequências dos problemas. Em segundo lugar, falamos sobre a importância de entender que coisas boas podem surgir de coisas ruins. E isso fala da nossa confiança num Deus soberano que se move acima de todas as coisas. Mas em terceiro e último lugar, quero finalizar falando dessas atitudes corretas. Nós devemos crer naquilo que Deus falou e prometeu. O Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, diz que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura. Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. E depois ele diz, esses sinais seguirão aos que creem. E, entre outras coisas, como em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus também diz, pegarão em serpentes. É lógico que ele não falou a respeito de sairmos brincando com o perigo.
Até hoje há igrejas nos Estados Unidos que equivocadamente acham que a forma de comprovar o nível de fé que você tem é simplesmente pegando em serpentes, brincando com elas. Não é disso que estamos falando. Paulo não foi atrás da serpente, mas quando foi surpreendido por ela, certamente ele precisou aplicar fé. Ele tinha uma palavra de Deus. Acredito que Paulo conhecia essa grande comissão registrada por Marcos, senão ele não teria imposto as mãos sobre os enfermos da ilha, esperando que eles fossem curados. Provavelmente, nesse momento, surpreendido pela serpente, Paulo tem que crer na palavra de Jesus. E se ele ainda não tivesse sido orientado a respeito dessas palavras do Senhor Jesus, certamente ele cria naquilo que o anjo de Deus lhe falou no barco. Que eles chegariam não apenas numa ilha onde os outros seriam salvos, mas que importava que ele testemunhasse diante de César em Roma. Então esse não era o final, esse não era o destino de Paulo. Ele poderia crer naquele momento numa palavra diferente das circunstâncias que ele passava. E eu e você também precisamos aprender a ter as mesmas atitudes de fé, atitudes corretas. A Bíblia nos fala de gente cuja atitude errada os levou a abortar o que Deus tinha para eles. Uma geração inteira que saiu do Egito não entrou na terra de Canaã. E Hebreus 3,19 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Apenas 2 homens entraram, Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que neles houve um outro espírito. Enquanto todo mundo agiu com incredulidade, aqueles diziam, o Senhor está conosco, nós não precisamos temer o inimigo. Eles tiveram uma atitude correta de fé. E nós precisamos entender que nossas atitudes farão diferença nas nossas vidas. Em 2 Reis, capítulo 13, dos versículos 14 a 19, vemos um episódio onde Eliseu profetiza para o rei Jeoás, o rei de Israel. Depois de dar uma profecia de vitória plena sobre o inimigo, ele fala para Jeoás atirar no chão. Jeoás dá 3 flechadas e para, e Eliseu fica indignado, bravo. Ele diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o inimigo, agora só vai feri-lo 3 vezes. Em outras palavras, ele estava dizendo, você tinha uma promessa maior de vitória do que aquela que você determinou agora. Tem gente que não entra na terra prometida e não experimenta nada do que Deus tem. É totalmente incrédulo. Tem gente como Josué e Caleb que entram porque são totalmente crédulos. Mas tem gente no meio que com uma atitude errada não está nem perdendo tudo o que Deus ofereceu, mas também não está experimentando tudo por falta de uma atitude de fé plena naquilo que Deus tem declarado. Ao olhar para essas verdades das Escrituras, nós precisamos entender que se é possível, por um lado, abortar a ação de Deus com uma atitude correta, por outro, o que vemos com Josué e Caleb é que nós podemos, por meio de uma atitude certa, garantir a intervenção de Deus. Segundo Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando corações se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles, aonde eu realmente posso agir, aonde eu vou encontrar espaço de intervenção para manifestar minha força e a minha glória. E quando Ele encontra em mim e você a atitude correta, algo precioso e poderoso pode acontecer. Paulo viveu um milagre. Não era apenas o milagre pessoal de escapar da morte, da picada daquela serpente. Paulo vive um milagre de ver Deus tirar lucro daquilo. E outras pessoas, achando que ele fosse uma espécie de divindade, são surpreendidas quando Paulo começa a pregar que ele não era nenhum tipo de Deus. Ele anuncia o Deus em quem ele cria. E ele consegue comunicar tanto a sua fé como uma manifestação do poder de Deus nessa ilha. Portanto, o menor resumo que eu posso tirar dessa lição é que há perdas que enriquecem. Enriquece a nossa relação com Deus, a nossa história, a nossa caminhada. Enriquece a vida de outros. Há momentos onde teremos problemas, onde teremos aparentes perdas naturais, mas nós podemos entender que coisas boas podem surgir delas e podemos ser enriquecidos por meio de uma intervenção de Deus que só se manifestará numa atitude correta. Nos próximos minutos, nós teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades, que eu tenho certeza vai te abençoar. Fique conosco. Bom, considerando essa história que a palavra de Deus nos apresenta, envolvendo Paulo, naufrágio na ilha de Malta, algo a ser perguntado é, será que os habitantes da ilha ouviriam Paulo se nada tivesse acontecido? Começando do próprio naufrágio, que é a razão de Paulo ter chegado lá, mas mesmo depois de Paulo ter chegado lá como um náufrago. Será que se não tivesse acontecido um episódio como esse da picada da serpente, os moradores da ilha teriam dado atenção a Paulo? Será que não foi justamente pela crença equivocada deles, que até imaginaram Paulo ser algum tipo de Deus, de divindade, que fez com que se abrissem para que Paulo falasse do Deus vivo e verdadeiro? Nós não sabemos com certeza, no entanto,
questionar, especular, né, criar hipóteses aqui nos ajuda a ventilar. Mas uma coisa é certa, Deus quer que nós preguemos o evangelho a todos. E muitas vezes circunstâncias que podem ser desconfortáveis para nós, podem servir de lucro para outras pessoas. Paulo pregou a primeira vez aos Gálatas por causa de uma enfermidade. Então, talvez ele tenha feito um desvio da rota da viagem missionária para se tratar, e nesse contexto o evangelho foi levado a um grupo que talvez nem estivesse no programa, pelo menos de acordo com as palavras de Paulo. Mas Deus não apenas quer que preguemos o evangelho, mas quer que preguemos o evangelho com poder. E nós precisamos acreditar nos sinais, né? O Senhor Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, né? Em meu nome vão curar os enfermos. E Paulo, na ilha, ele tem uma oportunidade que foi muito bem utilizada de começar a orar pelos enfermos, eles começam a ser curados, um verdadeiro avivamento se instala na ilha, o evangelho é anunciado, e nós sabemos que Paulo tanto compreendeu como viveu essa verdade. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, a minha pregação a vocês não se baseou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, ele também transmitiu esses valores a outros. Ele sabia que Jesus não apenas tinha transmitido ao primeiro grupo de discípulos, não apenas ele entendeu, mas aos coríntios ele fala sobre isso. Ele diz em 1 Coríntios 14, 25, se um incrédulo entrar no meio de vocês, e vocês começarem a profetizar, e os segredos do coração dele forem manifestos, ele vai cair com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está de fato no meio de vocês. Então precisamos nos abrir para um entendimento, não só de que o evangelho deve ser pregado com poder, mas que muitas vezes isso pode acontecer no meio de circunstâncias que para nós podem até ser desfavoráveis. Há perdas pessoais que podem enriquecer não apenas a nós, mas a outros e o reino de Deus. E o interessante também é que Deus livrou Paulo do veneno, mas não da mordida. E eu acho que isso, para mim pessoalmente, isso me revela duas coisas importantes, né? Não é só porque Deus nos livrou talvez de algo maior que ainda coisinhas não vão acontecer conosco, né? Talvez uma mordida de cobra não é só uma coisinha, mas como foi dito anteriormente, tanta coisa veio disso. E nós precisamos confiar de que Deus está no controle, que os caminhos dele são mais altos, a vontade dele é mais perfeita, né? E os caminhos mais altos de Deus não quer só dizer que a vontade dele é melhor, mas muitas vezes a rota é diferente do que a gente imagina. Nós precisamos confiar de que ele sabe, ele conhece, ele sabe o que vem disso. Esse naufrágio de Paulo é interessante, porque se você parar para pensar, no final do dia, teve conversões que não teriam acontecido se esse naufrágio não tivesse acontecido, né? Eles não teriam aquele espaço se a mordida, a picada de cobra não tivesse acontecido. E não só isso, mas eu acho que outra coisa que isso revela para nós é que muitas vezes a gente vê algo que aconteceu e na nossa cabeça nem passa que Deus nos livrou de algo maior ainda. Às vezes nós vemos a mordida, a picada e nem fazemos ideia do veneno que não aconteceu. E muitas vezes se a gente perde essa noção de que Deus é aquele que nos guarda, nos protege, a gente olha às vezes para algumas tragédias e a gente pensa, Senhor, como você pode permitir isso? Né? Em vez de ter a gratidão de pensar, uau, Senhor, você teve picada, graças a Deus que não teve veneno. E às vezes a gente nem sabe o quanto a gente foi livrado. Então esse episódio me faz pensar nessas duas coisas. E também vira muito mais leve e suportável quando a gente entende que esse mundo é passageiro, né? Que a gente está vivendo por algo pró da eternidade, algo muito maior do que apenas o que a gente está vendo e sentindo agora no momento. Então eu acho que até o Paulo poderia concordar com a gente que aquela picada, todo aquele episódio valeu a pena em prol da eternidade, né? Que foi algo tão mais assim, nobre, algo tão mais eterno. Então a gente, olhando para a nossa vida com esses olhos, eu acho que a gente consegue encarar as nossas situações do dia a dia com outro ânimo, né? E nós podemos também ter fé, né? De que nosso Deus é um Deus que pensa na eternidade. Se nós confiamos a nossa vida em pró da eternidade, nós queremos ter frutos eternos, então nós precisamos também confiar no Senhor que nos encaminha em direção a esses frutos eternos. E é interessante que não importa se picada de cobra, tempestade, não importa a tribulação que nós possamos estar vivendo, em Romanos diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E não existe um lugar maior no pódio do que vencer. O que nós acreditamos nessa passagem é que além de nós vencermos as provas, nós somos trabalhados, ministrados, e isso é um enriquecimento em Deus, né? Que nós temos nas perdas, nas tempestades que se formam os bons marinheiros, né? Então a gente precisa entender esse lado. Existe um aspecto
aspecto difícil, que é o enfrentar a luta, mas existe um ganho sim, e nós precisamos focar nessa parte, na maturidade adquirida, nas experiências com Deus, sabe? A gente conhece mais o coração dele, o caráter dele, quando nós precisamos nos agarrar a ele de uma forma mais intensa. Amém. E quando a gente faz isso, é muito importante a gente entender também que os frutos disso vão além do que os nossos olhos podem ver. Há uma dimensão espiritual e toda semente vai gerar um fruto, mas muitas vezes esse fruto, até ele chegar ao desenvolvimento pleno, vai levar um tempo, vai levar um processo. E em meio a esse processo, não desista. Essa era uma característica, inclusive, muito marcante da vida de Paulo. Ele sempre tinha muita fé, sempre encorajando os outros, falando pra gente não desanimar. Então, da mesma forma, eu quero te dizer, não desanima, porque aquilo que você plantou vai gerar muito fruto. Amém. Importante também a gente reconhecer que a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O fato das coisas contribuírem não é só porque existe uma relação de amor com Deus, né? Mas porque é um propósito. Deus nos chamou para viver um propósito. E esse entendimento do propósito precisa nos levar a crer, né? Eu sempre destaco a importância de crer nos desfechos divinos, naquilo que Deus vai, no final das contas, nos surpreender e fazer. Mas, obviamente, a intenção dessa palavra e desse bate-papo não é apenas criar uma expectativa para que se viva problemas, mas sim para que no meio deles a gente viva as intervenções de Deus, né? E também a gente não pode generalizar. Quando a gente fala daquela tempestade, né, do naufrágio, atingiu todo mundo que estava no barco, mas quando a gente fala da picada, foi só Paulo, né? Nós não vamos dizer que Deus vai tratar com todo mundo da mesma maneira, mas o importante é reconhecer, né, que há uma capacidade em Deus de gerenciar todas as coisas para o bem, não apenas o nosso bem pessoal, mas acima de tudo o bem maior, né? Quero encorajar você a crer, acreditar no que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes, quando garoto, eu ficava empolgado de ver o que Deus tinha feito na vida de outros, mas ao mesmo tempo quase que numa decepção assim de comigo não vai acontecer. Mas teve um livro que eu li na minha adolescência chamado Vinho Novo é Melhor. Recomendo ele até hoje para todo mundo, né? Até hoje a chamada de capa desse clássico da Editora Vida é o mesmo. Essa é a história de um homem que via invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. E eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, na de número 17. Eu devo ter lido mais de 20. E aquilo começou a encher meu coração com a convicção. Eu também posso, eu também posso. Né? E a gente está aqui para dizer a mesma coisa, você pode viver as manifestações de Deus. Nós só precisamos aprender a crer, confiar e perseverar até o fim. Que Deus nos ajude, né, a viver, mesmo no ambiente de possíveis e temporárias perdas, o enriquecimento que vem dele, não só para nós, mas para outras pessoas e para o seu reino. Amém.